Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Livro de Juízes, capítulo 19, versículo 1, 9, 11, 12, 14, 17, 20 e 30. Começamos agora pelo versículo 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Versículo 9, vamos para o 9. Então o homem levantou-se para partir, ele, sua concubina e o seu moço, e disse-lhe o seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já o dia vai acabando. Passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada, levantai-vos a caminhar e vai-te para a tua tenda. Versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora, retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Glória a Deus. 12. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiramos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Glória a Deus. 14. Passaram, pois, adiante a caminho, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Glória a Deus. 17. Levantando ele, pôs os olhos, viu a este passageiro na praça da cidade, e disse-lhe o velho: para onde vais e de onde vens? 20. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Verso 30. E sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca se fez nem se viu desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Amém. Santíssimo Deus, eterno Pai, que estaria a tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala com a tua igreja nesta hora através da tua palavra. Oh Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha derramar graça. Glória, glória a Deus. Fala com o teu povo, meu Deus, meu Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui, amados irmãos, a Bíblia fala de um homem israelita que tomou uma mulher por esposa, e a Bíblia nos relata que este homem foi visitar o seu sogro, e ali passou uma noite, e o seu sogro: não, rapaz, fica mais uma noite, tá tarde. E aquele homem ficou, aquele homem israelita, e a Bíblia diz que ele dormiu ali, e a Bíblia diz que por volta do segundo, terceiro dia, ele então retorna para a sua terra. Então, quando aquele homem estava retornando à sua terra, ele ia se hospedar numa cidade vizinha, próximo à cidade de Benjamim, ali. Então o seu moço falou: vamos hospedar aqui, porque aqui está mais próximo. Ele falou: não vamos hospedar aqui, porque esse não é povo nosso. Vamos hospedar em Gibeá, na próxima cidade estaremos ali hospedando em Gibeá. Gibeá era uma cidade que ficava em Benjamim. Agora, amados irmãos, a Bíblia diz que este homem, com sua concubina e com seus servos e seus jumentos, eles não acharam hospedagem para que viesse a hospedar. E a Bíblia nos fala que este homem, então ele falou: já que não achamos hospedagem, vamos ter que dormir na praça, vamos dormir na rua, vamos estender as nossas barracas aqui e vamos dormir.
Então a Bíblia diz que o homem, um velho da montanha, chegou para ele e falou: rapaz, mas o que vocês estão fazendo aqui? Não, estamos indo para a nossa terra, para Jerusalém. Ele falou assim: não, mas espera aí, estamos indo para Judá. Não, mas espera aí, vocês vão dormir aqui no meio da praça, neste relento? Rapaz, fala o seguinte: vamos para minha casa, lá tem dormitório, lá tem comida, vou dar passo para os seus jumentos. E a Bíblia diz que este homem levanta, acompanha aquele velho, entra na casa deste velho da montanha, e ali ele se hospedou. Teve comida, teve lugar para os seus jumentos, e a Bíblia diz que estavam todos reunidos e alegres naquele lugar. Mas algo de repente acontece lá em Gibeá. A Bíblia diz, amados irmãos, que alguns homens, filhos de Belial, sobem até onde aquele homem estava hospedado. E a Bíblia nos diz que aqueles homens, filhos de Belial, começam a bater na porta. E a Bíblia diz que eles pedem para que o dono da casa entregue aquele homem para que eles o conheçam. Bem, irmãos, eles cometeram, se nós formos analisar, o pecado desses homens por o mesmo pecado do povo de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia nos fala que aquele homem: não, rapaz, não faça isso. E na mesma hora ele tira a concubina daquele homem, lança para fora da porta. E a Bíblia diz que aqueles homens abusaram daquela mulher, estruparam ela e maltrataram ela a noite toda. E no outro dia ela amanheceu na porta da casa daquele velho, aonde estava hospedado aquele homem morto. Aquele homem, ele se revolta de uma tal forma, aquele israelita, que ele pega a sua mulher, coloca na garupa do cavalo, vai até a sua casa com o cadáver daquela mulher. E a Bíblia diz que ele pega uma machada, pica todo o corpo daquela mulher e espalha sobre todo Israel, e ali dá notícia para os filhos de Israel. Amados irmãos, e o povo de Israel se revolta com aquilo, porque no verso 30, que eu acabei de ler, a Bíblia fala assim, presta atenção: e sucedeu que cada um que tal via dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde os dias que os filhos de Israel subiram do Egito até o dia de hoje. Ponderai isso no coração, considerai e falai. Agora, amados irmãos, no capítulo 20 de Juízes, nós vamos ver uma situação em que o povo de Israel não aceita essa situação. Que aquele povo de Gibeá, aqueles homens endemoniados, a Bíblia diz que eles são filhos de Belial, que são filhos do diabo. Então, aqueles filhos do diabo, então, a Bíblia fala que os filhos de Israel se revoltam contra aqueles filhos do diabo. E a Bíblia diz que eles levam o sacerdote e levam a situação diante do Deus de Israel. E eles pedem para que Deus venha ali permitir com que eles viessem a pegar aqueles homens e matar aqueles homens, filhos do diabo, para que tirasse o mal de dentro da nação de Israel. Mas, amados irmãos, e a Bíblia nos fala que Deus, ele vira para o povo e fala: pode subir e ir lá e pegar e destruir e matar esses homens. Então eles vão e conversam com o povo de Benjamim. Gibeá estava localizado em Benjamim, era uma cidade da tribo de Benjamim. Então o povo de Israel conversa com o povo de Benjamim, com o povo de Gibeá, e fala: ó, nós queremos que vocês nos entreguem aqueles homens. E a Bíblia diz que a tribo de Benjamim se levanta contra o povo de Israel, não aceitou entregar aqueles homens. Então Deus manda que o povo entre em guerra com a tribo de Benjamim. E quando eles consultam o Senhor fala: vocês vão, mas levanta primeiro, eu quero que a tribo de Judá vá primeiro combater contra os benjamitas. Quem mandou combatermos? O próprio Deus, por ordem do Senhor, manda eles combater. E a Bíblia diz que 22.000 israelitas se levantam com espada e vão de encontro aos benjamitas para destruir e matar os benjamitas, a tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim, ela favoreceu, apoiou
e ocultou aquele pecado daqueles homens, e praticamente, vamos dizer assim, eles passaram a mão ali e defenderam o erro. Então, agora Deus manda Israel, todo Israel se levantar contra Benjamim. Agora vira uma verdadeira guerra. Agora pasmem no que eu vou dizer nessa noite, amados irmãos. Deus mandou, presta atenção, Deus mandou a tribo de Judá enfrentar a tribo de Benjamim. Vocês me perguntam, pastor Adriano, qual foi o resultado dessa guerra? O resultado dessa guerra foi 22.000 homens de Judá foram mortos na mão dos benjamitas. Você deve perguntar, uau, mas Deus mandou subir, escolheu até a tribo e mandou ir desafiar os benjamitas. Mas por que que o próprio Deus escolhe a tribo de Judá, manda enfrentar os benjamitas, e a tribo de Judá morre? E a Bíblia diz que o povo chorou até a tarde. Às vezes, irmãos, Deus prometeu a vitória e não chegou. Às vezes você chora. E às vezes você fala, mas Deus prometeu, mas por que isso aconteceu na minha vida? Mas por que isso? Não questiona Deus, meu querido, minha querida. Deus sabe de todas as coisas. Tem gente que às vezes acontece algo, é para você se fortalecer em Deus, é para você buscar resposta. E sabe o que Deus fala para você nessa noite? Persevere. Persevere em meio à luta, aleluia, em meio à dificuldade. E o povo chorou, e a Bíblia diz que o povo buscou novamente ao Senhor. glória a Deus, glória a Deus. Agora o povo perseverou e buscou novamente ao Senhor. E aí, sabe o que acontece, meus amados irmãos? A Bíblia diz que agora eles oram a Deus e Deus fala, sobe novamente contra os benjamitas. E aí, pastor, e agora foi a vitória? Os benjamitas matou mais 18.000 homens. Irmão, não, vou parar com isso. Mais 18.000 homens foram mortos na mão dos benjamitas. Mas algo nos chama a atenção, que Israel perdeu 2 vezes a guerra. Mas algo nos chama a atenção, eu quero ler em Juízes capítulo 20, versículo 26. Presta bastante atenção no que eu vou trazer nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, então todos, presta atenção, então todos os filhos de Israel, todo o povo, e vieram a Betel, choraram, estavam ali. O povo fugiu do Senhor? Não, eles vieram, choraram diante de Deus, estiveram ali perante o Senhor. Irmãos, se a vitória não vem, está acontecendo, chore diante do Senhor, entra na presença do Senhor, aleluia, jejua, ora, busca o Senhor. E olha só o que a Bíblia fala, estiveram perante o Senhor. Irmão, tem muito crente, tem uma luta aqui, aí tem uma derrota aqui, acontece uma luta aqui, não, agora eu saio da presença do Senhor. Mas não tem que sair, irmão, tem que perseverar na oração. O povo chorou, perseverou, e a Bíblia diz que eles buscaram o Senhor, e a Bíblia diz que eles jejuaram até o fim da tarde. Amém, Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que eles ofertaram a Deus sacrifício. aleluia. É fácil orar a Deus, né, mano? É tão bom orar a Deus, prestar jejum, sacrifício, oferta agradável ao Senhor. Mas é na luta e na dificuldade que temos que ofertar a Deus. Temos que oferecer sacrifício de louvor, que são os nossos lábios. É no momento da luta que temos que jejuar. É no momento da luta, meus amados irmãos, que temos que apresentar a melhor oferta a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.
E outra coisa, amados irmãos, Deus se agrada daquela forma pelo qual o povo buscou. Porque eles ofereceram a Deus, ofertaram a Deus. Eu quero perguntar nessa noite, que tipo de oferta você tem dado a Deus? Oferta de Caim ou oferta de Abel? A Bíblia diz que Abel deu a Deus lã e deu a Deus gordura. Caim deu cebola e deu repolho. E Deus se agradou da oferta de Abel. Enquanto eu meditava na palavra nesta manhã, Deus abriu minha mente e eu vi por que Deus se agrada da oferta de Abel. Porque Abel ofereceu a Deus a sua ovelha. A ovelha tem gordura, a ovelha tem lã. O crente, ele oferece gordura, oferece jejum, oferece o seu trabalho, oferece o seu sono a Deus. Isso é a oferta de Abel, é oferecer aquilo que te traz conforto. Você tira o seu conforto, perde o seu sono, se sacrifica, vem para a igreja, você ora, você jejuma, você perde noite de sono, às vezes por orar na madrugada. Isso é a oferta de Abel. E agora a oferta de Caim é o resto. Se sobrar, eu vou para a igreja. Se sobrar uns 10 centavos, talvez eu dou para a igreja de oferta. Mas Deus não quer oferta de Caim. Deus quer gordura, Deus quer lã, Deus quer o melhor de você para a obra, para o reino dele. Amém? Glória a Deus. Deus quer o melhor. Por isso que Deus ouviu, se agradou da oferta de Abel, ao ponto de Caim ter inveja em matar Abel. Mas sabe por quê? Porque Abel agradou a Deus através da sua oferta. Glória a Deus. Aí os irmãos devem perguntar, muitos devem falar, mas que tanto de humilhação foi essa que Israel passou? Primeiro, uma mulher de Israel, uma das mulheres daquele homem de Israel, ela é violentada. Depois que ela é violentada, acontece que Deus manda o povo subir, uma leva de homens morre, 22 mil, depois mais 18 mil, ou seja, o mal parecia que estava vencendo, mas, meu irmão, a humilhação foi tanta, mas, quando eles buscam a Deus, Deus fala, amanhã eu entregarei na mão de vocês os benjamitas, sobe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus falou, amanhã te entregarei nas suas mãos, ó Israel, os benjamitas. Eu quero dizer nessa noite, a humilhação, a vergonha, Deus vai transformar em honra. Diga assim, a vergonha e a humilhação, Deus vai transformar em honra. Amém? Agora você me pergunta mais uma vez, pastor Adriano, como que o povo agora vai vencer os benjamitas? Sabe como? Deus deu estratégia para Israel. Glória a Deus. Diga assim, Deus me dará estratégia. Deus te dará estratégia dentro da sua casa. Deus te dará estratégia no seu trabalho. Deus te dará estratégia aonde você pisar a planta dos seus pés. Aleluia! Porque Deus é um Deus de estratégia. Deus é um Deus de estratégia. Amém. Uma guerra é vencida na estratégia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os Estados Unidos bombardeou o Irã. Diz que Deus bombardeou o Irã ontem, mandou muita bomba lá nas ogivas nucleares deles lá, mas os Estados Unidos não entrou com o exército, ele entrou com aviões de forma estratégica, rompendo as ondas sonoras dos radares, com um avião que voa 15 mil metros de altura, capaz de cegar os radares, foram lá e bombardearam. Nós estamos numa guerra e você tem que usar de estratégia para bombardear, para vencer financeiramente, para vencer espiritualmente, para alcançar a vitória de Deus. É necessário estratégia espiritual.
espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pastor, que estratégia Deus deu ao povo de Israel? A Bíblia diz que o povo se aproxima, um grupo pequeno de pessoas, diante dos benjamitas da cidade deles. Eles falaram: olha lá o povo de Israel de novo, opa! E a Bíblia diz que 30 homens intertêm eles, correm, e eles perseguem aqueles 30 homens, aqueles homens de Benjamim, e eles se afastam da cidade. Se afastam da cidade. E a palavra de Deus nos diz que quando eles se afastam da cidade, eles até alcançam aqueles 30 homens, matam, agora vamos destruir todo mundo. Mas olha o que a palavra de Deus diz: que quando eles se afastam da cidade, estão perseguindo aqueles homens, o povo de Israel se afasta, se espalha pelo campo, se camufla, se esconde, e alguns homens vão até a cidade deles, vão por trás, rodeiam, vão até a cidade de Benjamim, ali em Gibeá, e incendeiam a cidade de Gibeá. Ou seja, eles estavam longe da cidade, eles estavam ali no meio daquela guerra, eles olham para trás, a cidade incendiada, e sabe o que aconteceu? Eles começaram a ficar desesperados, colocaram a mão na cabeça: ai meu Deus, minha filha está lá, minha mulher, a cidade está incendiando, está pegando fogo. E a Bíblia diz que eles perderam a concentração, irmãos. Sabe por que eles perderam a concentração? Eles estavam preparados para uma guerra, de repente a cidade está pegando fogo. Aí eles olham para trás e ali eles começam a perder a concentração, o foco na guerra, e os filhos de Israel estavam escondidos. Quando eles olham para trás e começam a olhar para a cidade pegando fogo, desesperados, a Bíblia diz que os filhos de Israel levantam com suas espadas e mata um, mata dois, e começam a matar todos aqueles benjamitas. E alguns fugiram, os filhos de Israel foram atrás e mataram o restante daqueles benjamitas. Mas sabe por quê, amados irmãos? Porque eles usaram de estratégia. Glória a Amém, Deus. meus irmãos. Aleluia. Estratégia. O diabo, ele usa também de estratégia para poder te tirar da presença de Deus. Ele coloca dificuldades, ele coloca situações. Às vezes ele está caminhando para a igreja, está caminhando na oração, aí acontece isso, meu Deus, o que foi aquilo? Aí você já perde o foco na guerra, olha para lá, para cá, e aí o inimigo vem e ataca. Mas nós temos que estar, irmãos, focados no céu, usarmos de estratégia, não olhar para a dificuldade, mas olhar para o alto. Sabe por que Israel venceu? Porque o inimigo usou de estratégia, mas eles não abaixaram a cabeça e não se distraíram, não perderam a concentração e o foco deles estava em Deus. Mas aquele povo, eles olharam para a cidade, eles não focaram na guerra e perderam a guerra. Porque Deus estava a favor do povo de Israel. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que vêm para nós pararmos. Tem coisa que vem para nós perdermos o foco. Mas nós vamos pelejar, meus irmãos. Vamos nos concentrar. Glória a Deus. Eu quero contar um testemunho, amados irmãos. Como estamos falando de estratégia.